também pelo canal da Escola da Mente no YouTube. Estamos ao vivo pelo YouTube, gente. Tudo bem com vocês? Há quanto tempo? Bem-vindos. Há quanto tempo a gente... Coisa mais linda. Há quanto tempo a gente não faz uma transmissão ao vivo aqui pelo canal da Escola da Mente? A gente está super feliz. A ideia foi dar dessas duas meninas, dessas duas mulheres poderosíssimas que estão aqui comigo, porque a gente vai falar de um assunto que com certeza impacta a vida de todos nós. Nós vamos falar sobre liberdade e amor. Será que essas duas coisas podem andar juntas? E como é possível essas duas coisas andarem juntas? Então, gente, pessoal do YouTube, que legal. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, ao vivo, no nosso canal. Se vocês estiverem se chegando, já vai me dando um oizinho para saber que você está aqui. A gente está de olho no chat, então vocês podem interagir, perguntar todas as suas dúvidas, tudo aquilo que estiver aí incomodando, chateando, tudo que você não estiver legal, pergunte, que a gente vai ter o maior prazer de ajudar, de esclarecer. Acho que é muito legal. Mercadinho G, boa tarde. Que legal, pessoal do YouTube, gente. Pessoal do YouTube, pessoal do Instagram, eu confesso que eu tô aqui me sentindo meio aquele boneco do poço, um pouco para lá, um pouco para cá, um pouco para lá, um pouco para cá. É a primeira vez que eu me aventuro sozinha, né, com os equipamentos, com toda a tecnologia. Então, gente, se der alguma zica, me perdoe, por favor. Se der zica, me perdoe. Mas a ideia é realmente trazer uma mensagem que possa contribuir positivamente com a vida de todos vocês, seja pelo Instagram, seja pelo YouTube. E já vai dando um oizinho, gente, no Instagram. O povo do Instagram vai dando um oizinho pra gente, o povo do YouTube vai dando um oizinho pra gente, para que a gente possa saber quem é que tá aí com a gente, tá? Antes de começar o assunto, eu vou pedir para as gurias se apresentarem. Gurias, porque nós estamos transmitindo aqui de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A Lia não é daqui, né, Luísa? Sou de Araraquara, São Paulo. Araraquara, São Paulo, da minha terra. Tem uma amiga do coração que é de Araraquara. Ai, que coisa linda! Guria, tu nem imagina o que eu já aprontei de festa nessa cidade. Tu nem imagina o que eu já aprontei de festa nessa cidade. Eu vou pedir para as meninas se apresentarem, para contarem para vocês quem são elas. São duas mulheres super poderosas, com conhecimento que com certeza vai contribuir muito para a vida de todos nós. Então, Jaque, quer se apresentar, por favor? Ai, é tão bom estar aqui. Eu tô me sentindo que nem tu, assim, ó, meio perdida, porque eu nunca sei se eu olho para cá no Instagram ou se eu olho para cá no YouTube. Eu vou ficar olhando no Instagram, que eu gosto mais. Então, eu fico mais confortável aqui, de vez em quando uma espiadinha. Mas aqui eu vou ler os comentários do YouTube também. Bom, eu sou Jaque Selva, eu sou porto-alegrense, moro no litoral há 1 ano e pouco, vim me aventurar aqui no litoral para começar algo novo, para viver a vida de um jeito novo. Sou consteladora familiar, trabalho com tarô sistêmico, e esse tema do amor e da liberdade é um tema super importante para mim. E eu só trato deste tema com esta moça maravilhosa que está aqui, a Kelly Freire. Ela que é uma pessoa que não me ensina sobre o amor, ela me ensina a amar. E por isso eu estou tão feliz de estar aqui com ela para nós conversarmos sobre esse tema que sim afeta a vida de todos nós de um jeito ou de outro. Ai, gente, a Jaque, vocês que me acompanham já sabem que a Jaque a gente está sempre meio grudada, né? Sempre meio grudada. Porque a Jaque, além de ser uma profissional incrível, o conteúdo que ela vai trazer aqui, obviamente, é impactante para todos nós. Ela é um ser humano iluminado, um ser humano muito especial. É uma das pessoas que eu mais me abro. Aliás, ela conhece muita coisa da minha vida, gente. Se vocês quiserem saber alguma coisa da Kellyzinha, procura a Jaque, que ela sabe praticamente tudo. Mas não vou contar nada. Gente... Pode procurar, mas não vou contar. É tudo segredo. Permanece no segredo. E hoje a gente está aqui também com a Luísa Lianeiva, que é uma pessoa extraordinária. Luísa, se apresenta para a gente, por favor. Vamos lá, amados e amadas que aqui nos ouvem e sentem conosco a vibração desse momento maravilhoso, porque hoje, nesse bate-encontro maravilhoso, todos estamos unidos no mesmo propósito, falar sobre um assunto que se relaciona com a vida de todas as pessoas. Então, amor e liberdade, né? Esse caminhar, a gente vai ver como é que acontece, nós queremos também que vocês tragam o ponto de vista de vocês, o que vocês sentem sobre isso.
e para que a gente também possa saber qual o público que está aqui conosco e a gente poder traçar um caminhar nesse movimento. Então, hoje eu trabalho como terapeuta holística, mas a minha primeira formação foi em Direito, advogando já há 37 anos, mas em 2014, sabe, aquelas fichas que caem, aqueles insights que vêm, então da noite para o dia, eu parei e recebi um aviso, que eu falo que foi um grande aviso do universo. Por que não trabalhar com aquilo que eu chamava de hobby desde então, que a minha vida toda, desde a infância, foi permeada, que foram as terapias holísticas, por que não transformá-la na minha profissão? E a partir do momento em que eu permiti que esse chamado vibrasse muito forte em mim, eu no dia seguinte eu tirei a placa, né, minha como advogada do meu escritório e anunciei como primeiro movimento encontros de meditação em grupo. E a partir desse momento eu só fiz movimentos, né, através das terapias, buscando outras formações que me encantavam, continuo ainda estudando muito, buscando muito, só que desde 2014 já me lancei colocando em prática tudo aquilo que eu acreditava que pudesse oferecer bem-estar, alegria e uma nova consciência para as pessoas, porque isso vinha de mim. Então, eu trabalhava em mim, aquilo me encantava, eu queria contar para o mundo. E esse é o meu movimento. Então, guardar para a gente, às vezes, uma habilidade ou um insight, o que seja, pode ser uma grande contribuição na vida dos outros. Então, guardar como segredo para a gente mesmo, eu entendo que seria até uma postura egoísta. Então, vamos comunicar ao mundo aquilo que somos nós. E é por isso que a gente está aqui, né, meninas? Eu conheci a Kelly através da Jaque. A Jaque e eu nos conhecemos em um grupo de mulheres empoderadas, mulheres lobas, mulheres borboletas. E a química foi assim, nós nos encontramos, parece que foi... não parece não, né, Jaque? A gente sabe que nada é o acaso. Então, é aquele movimento, né, que a gente faz e a afinidade, gente, é algo irresistível. E a partir do momento em que nós nos encontramos, nós, sentindo essa afinidade, nós começamos a colocar o quê? A nossa energia em conjunto para oferecer a vocês encontros maravilhosos, com reflexões profundas, impactantes e com leveza, porque é a leveza do olhar, do respeito e do amor. E é isso que fez com que nós três estivéssemos aqui hoje. Porque a partir do momento em que a Jaque, como ponte, uniu a Kelly também, então o que acontece? Nós nos engajamos e é por isso que aqui estamos. Então a gente espera realmente ser uma grande contribuição nesse tema maravilhoso. Amor e liberdade caminham juntos e a gente conta com a participação, a interação de vocês, porque isso é fundamental, é maravilhoso e enriquecedor. Gente, eu acho muito legal, muito bacana a história de cada uma dessas pessoas que estão aqui, de cada uma das três, e de vocês que estão assistindo também. Todas nós temos algo em comum, pelo menos uma coisa, eu não sei quantas são em comum, mas uma a gente tem em comum. Todas aqui fizeram uma transição de carreira. Todas essas mulheres que estão aqui, em algum momento da sua vida, despertaram para algo novo e tiveram a coragem de iniciar uma outra atividade profissional em algum momento da vida. A Jaque fez isso, a Luísa fez isso, eu também. Luísa, não sei se tu sabe, mas sou arquiteta, atuei 20 anos na arquitetura da construção. Em 2007, fiz uma transição de carreira para a arquitetura da mente humana, me tornei coach. Quem está chegando aqui, por acaso ainda, quem é a Kelly e tal, não sabe quem é a Kelly, muito bem. A Kelly é arquiteta, atuei 20 anos na arquitetura da construção, construindo lojas em shopping centers, uma pessoa extremamente cosmopolita.
E aí, de uma hora para outra, não foi tão de uma hora para outra, né? Vocês que me acompanham um pouquinho mais já sabem, né? Em função das minhas tragédias amorosas, e por isso esse tema de hoje é muito importante, em função da minha vida afetiva ser uma tragédia, né? Eu decidi estudar sobre isso. Em 2007, fiz uma transição de carreira, me tornei coach. Hoje eu sou a coach do amor, né? Então, hoje eu caso, separo, recupero e revitalizo com 3 ferramentas: a inteligência emocional, a física quântica e o neurocoaching. E nós vamos juntar tudo isso para trazer uma visão para vocês sobre liberdade, sobre amor, né? E começando, meninas, tá? Quando a gente vem fazer uma live, a gente parece que tem tudo na cabeça. Mas chega aqui, a gente fica assim, bom, por onde eu começo? Porque, afinal de contas, nós poderíamos ficar aqui umas 8 horas consecutivas falando com vocês, né, meninas? Umas 8 horas teria assunto. Mas a gente pretende trazer algo mais compacto para que possa ser útil para vocês, né? Eu escrevi um livro que já fala sobre amor, sobre prazer e felicidade. E a Luísa trouxe a temática de liberdade e amor. Então, eu quero juntar tudo isso. Porque quando eu fiz o livro, Amor, Prazer e Felicidade, que é esse aqui, né? Amor, prazer e felicidade, eu fiz uma pergunta. Eu fiz uma afirmação na capa, dizendo o seguinte, que casamento pode dar certo. Na época, esse livro já foi lançado há alguns anos, várias pessoas me questionaram. Como assim casamento pode dar certo? Existe uma regra para um relacionamento? Existe uma forma única para que os relacionamentos deem certo? Para que a gente não se sinta aprisionado, asfixiado? Para que a gente possa garantir, de uma certa forma, a nossa individualidade, né, gente? Eu acho que é o único jeito da gente fazer com que amor, com que prazer e felicidade andem juntos, e isso tudo nos dê a liberdade de ser quem nós somos, né? Eu acho que é por esse caminho que eu estava pensando, meninas. Mas vocês fiquem à vontade a partir disso para começar a contribuição de vocês. Amor, liberdade, podem caminhar juntos? Vamos lá, Jaque. Sabe o que eu penso? Talvez a gente devesse questionar, cada uma de nós que está aqui na live falando e quem está aí escutando, sobre qual liberdade a gente está falando. Existem muitos tipos de liberdade. E diversos tipos de liberdade podem ser questionados se andam junto com o amor. Tem a liberdade sexual, os relacionamentos abertos, né? Tem a liberdade do ir e vir, do namorar e casar e viver à distância, a liberdade profissional, a liberdade de escolha, a liberdade de dar amor e de receber amor. Eu acho que são muitas as formas de liberdade e a gente pode questionar isso, sobre qual liberdade que nos toca mais. Porque provavelmente para cada um tem um detalhezinho, né? A nossa singularidade. Onde é que pega para cada um? Talvez a gente possa pensar nisso. A visão sistêmica me leva por um caminho da liberdade de escolha, que nem sempre é tão livre assim. Nem sempre a gente vai escolher livremente um par. Às vezes a gente está aí contaminado, a gente está aí mergulhado num universo familiar que nos leva a fazer escolhas dentro de um determinado padrão que não necessariamente nos traz felicidade. Ou seja, não tem liberdade nenhuma nisso aí, né? Tem um processo inconsciente que não nos deixa fazer uma escolha livre. E talvez a gente possa provocá-las hoje, a pensar, será que eu realmente estou fazendo uma escolha livre? Será que eu realmente consigo? E até que ponto é possível escolher com liberdade? Porque tem muitos processos inconscientes também. A Kelly trabalha com uma forma maravilhosa que traz a lógica para o amor, traz a razão para o amor, não só esse sentimento. Eu, como pisciana, é só sentimento. Vamos sentindo, vamos se jogar, e era isso. E aqui ele traz essa visão mais lógica, mais estruturada, que acho super importante também. E a constelação também nos provoca um pouco nessa lógica de, afinal de contas,
Quem é que tu está escolhendo? E por que tu está escolhendo para estar ao teu lado? E o quanto tu consegue te entregar para tudo isso? Então, deixo aqui a minha pequena provocação para a gente começar. Baita provocação, né? Aliás, uma baita provocação. Baita. Pequena não, né, Lia? Uma baita provocação. Baita Né? provocação, né? Então, gigantesca. E a Kelly também foi muito delicada ao falar que a gente poderia ficar 8 horas aqui falando, quando, na verdade, nós poderíamos falar sobre isso o ano inteiro e ainda não esgotaríamos o assunto. Gente, porque é um assunto tão instigante, tão profundo, tão maravilhoso, que outras lives virão, nós abordaremos novamente esse assunto, porque ele diz respeito à nossa essência como ser humano. Então, a liberdade e amor se caminham juntos. Como ficaria se nós olhássemos a nossa liberdade pessoal diante de um relacionamento? E eu pergunto isso porque eu costumo ver com frequência pessoas que, ao entrarem num relacionamento, elas extinguem a sua unicidade, a sua pessoalidade, a sua individualidade. E elas passam a vibrar só no nós. E aí a gente vê, às vezes, perfis de marido e mulher, até nas redes sociais. Quando você pergunta, você está bem? A resposta, nós estamos bem. Porque não há mais a identificação de quem sou eu, até onde vai o meu limite, aonde começa o limite do outro. E será que essa postura, ela é saudável? Será que essa postura nos permite crescer? Porque não é dizer que quando nós nos unimos como um casal, que não surge ali um novo formato, uma nova até personalidade, que é o casal em si. Mas será que eu estou abrindo mão de quem verdadeiramente eu sou, abandonando os meus sonhos pessoais, as minhas realizações, aquilo que seria de suma importância para que eu pudesse me realizar com quem eu verdadeiramente sou na minha intimidade? Então, eu acredito que ter um olhar para isso é algo, assim, um grande presente, porque quantos de nós abandona a própria vida para viver em função do outro ou de uma relação que é maravilhosa, né? Os relacionamentos a gente sabe que são formas da gente evoluir, crescer, se desenvolver, olhar para o sistema que acontece na família do outro e olhar para o nosso sistema, aprofundar quem somos nós, o que eu encontro no outro que me afeta, ou o que eu encontro no outro que me alegra. São movimentos maravilhosos de crescimento e desenvolvimento. Mas a partir do momento em que eu me anulo e que eu me acredito agora na vivência de uma unicidade como par, somente quando eu estiver no par é que eu estou completa, é aquela tua história, né? A metade das laranjas. E aí agora eu sou uma laranja inteira. Por quê? Porque eu estou com o outro. Mas e se o outro faltar? Será que eu vou me sentir, então, pela metade? Será que eu vou perder a minha essência, a minha coerência, a minha segurança de ser quem eu sou? Então, aquele convite de olhar para si mesmo e se sentir completo, e a partir dessa completude, encontrar no outro algo que venha contribuir, com certeza nos tornará pessoas mais acrescentadas. Então, eu gostaria, assim, que houvesse essa reflexão. Aqueles que hoje estão no relacionamento, aqueles que não estão, como que nós nos movimentamos num relacionamento? Será que eu realmente me fundo no outro e esqueço a minha individualidade? Ou será que eu, ainda que esteja num relacionamento,
eu olho como uma grande contribuição, eu olho para aquele dar e receber com equilíbrio, com alegria e com respeito, mas eu permaneço na minha integridade de ser quem eu sou. Vou criar lapidações em mim, vou ser flexível, ceder quando for preciso, me impor quando for preciso, mas a minha integridade, os meus valores, os meus movimentos pessoais serão preservados. Por quê? Porque é isso que me nutre, é isso que me realiza e é isso que me torna quem eu sou verdadeiramente. Acho tão bacana isso que a Luísa traz, nessas reflexões que ela traz. E tem algo que eu estava pensando esses dias, desde que nós marcamos a live, o tema do amor tem estado por todos os lados, né? Desde as coisas que eu leio, os temas que vêm para trabalhar em sessão. E tem algo que acho super importante de lembrar, né? Que é essa questão da fusão com o outro. Isso que a Luísa está falando. E que a Kelly também trabalha isso, né? De como a pessoa acaba se misturando com a outra e os impactos que isso podem trazer para a relação. De daqui a pouco aquela pessoa que eu amei, aquela pessoa por quem eu me apaixonei, aquela pessoa por quem eu me encantei, ela passa a não existir mais, porque ela se misturou com tudo aquilo ali, ela já perdeu os interesses pessoais, ela não tem mais os amigos, ela não tem um espaço de individualidade, e ela se torna uma parte, e fica uma coisa meio simbiótica, meio adoecida. E aí eu fico pensando, cadê a liberdade? A liberdade de ter os seus próprios interesses, liberdade de ser quem é, de se manifestar, de falar. E essa liberdade, ela me parece cada vez mais fundamental. Ontem eu vi uma pesquisa da Esther Perel, uma pesquisadora, que viajou por 20 países para saber o que tornava a relação interessante. Não sei se você já viu essa pesquisadora, Kelly. Ela é incrível. E ela disse várias coisas, mas o que mais me chamou a atenção e que conversa com isso que a gente está trazendo aqui hoje é que tem 3 elementos que tornam a relação interessante. E o primeiro deles, veja bem, é sentir falta do outro. Olha só isso, sentir falta traz desejo, e não só o desejo sexual, que é o tema de um dos TEDs que ela tem, mas o desejo de estar, a saudade, a vontade de estar com o outro. E o segundo elemento é a admiração. Admiração por quem o outro é, pelo que o outro faz, pelo que o outro pensa. Para mim, quando eu escuto essas coisas todas, estamos falando de liberdade. Liberdade de ir e vir, liberdade de ser. Eu queria trazer isso aqui para vocês. A gente não combinou nada, então estou trazendo. Agora se vira aí. Eu vou juntar um pouquinho da Jaque e um pouquinho da Luísa. A Jaque falou de várias liberdades no início, né? É óbvio que cada ser humano ele é sistêmico, ele é feito de várias pontas. A Luísa falou muito da questão das pessoas que se juntam e acabam se anulando por conta de um relacionamento. Existem várias formas de escravização mental, elas são muito sutis e uma delas é por submissão. Parece que é coisa do século passado, mas não é algo que acontece hoje rotineiramente. São pessoas que acabam se anulando por conta de várias situações, ou pelo medo da solidão, pelo medo de não conseguir alguém melhor, pelo medo de não ser aceita, vários medos, né? Então, vou juntar isso tudo, né? Quando eu comecei a trabalhar com relacionamento afetivo, há 15 anos atrás, eu não tinha a menor noção do que fariam as pessoas viverem bem, terem relacionamentos afetivos legais e uma vida afetiva harmoniosa. Porque a minha vida afetiva era uma tragédia. Eu nunca abandonei meus sonhos, porém, eu nunca deixei que o outro sonhasse junto comigo, né? Era o contrário. Então, eu nunca abandonei nada, porque eu sempre soube o que eu queria, e assim, e vamos que vamos, e vamos que vamos. Meus relacionamentos eram assim, porém, eu sempre esqueci o outro lado, né? E hoje eu me coloco nessa posição. Todo relacionamento, para que ele tenha liberdade, obviamente, ele precisa de equilíbrio. Quando eu fui estudar tudo isso que a Jaque está falando, a gente precisa sentir falta, a gente precisa admirar, eu traduzo numa única palavra, que no meu entendimento é algo muito essencial para que o amor exista.
A Jaque falou que eu sou lógica mesmo. Para mim, o relacionamento, toda a vida afetiva tem 5 passos. A gente percorre esses 5 passos, a gente vai unir tudo isso que a gente está falando em 5 passos para que a gente possa ter aí uma vida afetiva saudável. O primeiro passo é, obviamente, tudo isso que a Luísa falou. É nós nos entendermos quanto indivíduos, garantirmos quem nós somos, o que queremos, quais são os nossos sonhos. Que é o que eu falo sobre autoestima, amor próprio, autoconfiança, é você se estruturar emocionalmente. Não existe tampa de panela, metade de laranja, metade de limão, não existe nada. Você é um limãozinho inteirinho e você vai ter outro limãozinho, ou outra laranja, ou uma manga, ou uma maçã, não sei. Mas, enfim, você é uma frutinha completa. Acho que esse é o primeiro passo. Segundo passo, que eu acho fundamental para que essas liberdades sistêmicas se estabeleçam, é a questão da compatibilidade de ideais e expectativas. Já que já me ouviu falar isso 50 mil vezes, essa é uma pesquisa muito profunda do Dr. John Gottman, que tem o Laboratório do Amor nos Estados Unidos, sobre a proporção mágica do Gottman, sobre os 5 pilares, enfim. É entender quais são essas pontas de liberdade que são essenciais para que você garanta a sua individualidade. Isso precisa funcionar no relacionamento. Em se tratando de 2 pessoas, é como se nós tivéssemos os 10 mandamentos do casal. Para que isso tudo seja muito claro e funcional dentro de uma relação. E aí a gente vem para o terceiro passo, que para mim, liberdade se confunde muito com essa palavra, que é a confiança, né? Não existe amor sem confiança, não existe relacionamento saudável sem confiança, não existe uma relação profissional sem confiança, não existe. A confiança, eu costumo dizer que ela antecede o amor, inclusive. Porque sem ela, a gente não ama as pessoas. Eu amo a Jaque profundamente, porque eu confio profundamente nela. Lá no início eu falei que ela sabe muitas coisas minhas, e ela já se antecipou dizendo que ela não vai contar nada para ninguém. Ela já se antecipou, porque ela sabe o quanto de confiança eu deposito nela. E isso se traduz num amor consciente. Então, no meu entendimento, juntando muito a visão sistêmica dessas 2 mulheres incríveis, né? Incríveis, porque elas têm uma visão diferente da minha, mas que ainda assim são posicionamentos que se complementam. Eu entendo que se a gente não administrar, primeiro esses 3 passos, é você se entender quanto indivíduo, entender quais são os seus sonhos. Por exemplo, a Luísa falou que ela fez uma transição de carreira, certo? Ela largou a advocacia para assumir a sua postura de terapeuta holística. Imagina se ela tem um parceiro que fala para ela, o quê? Tu tá ficando louca? Tu vai largar anos de carreira, de sucesso e tal, para se dedicar a um negócio que você nem sabe como é que funciona direito? Como assim? Eu fico imaginando tá? No meu caso, é a mesma coisa. Meu marido me falando, não, vamos voltar a trabalhar na arquitetura, para de fazer coisa de relacionamento, nada disso. Então, assim, eu fico imaginando esse tipo de situação e que é extremamente corriqueira, né, meninas? É extremamente aconteceu comigo, né? A Kelly sabe da minha vida todinha, então sabe que isso aconteceu comigo quando eu fiz a minha transição de carreira da administração para o empreendedorismo. Não era inicialmente a terapia holística, como é hoje, mas era para o empreender. E o meu ex-companheiro dizia, não, segura mais um pouco, tu tá exagerando com esse negócio aí que tu tá infeliz, que tu tá doente, segura mais um pouco. Claramente, aí nós temos uma grande dificuldade para esse relacionamento dar certo, né? Claramente. Porque aí, o que acontece? Há uma quebra da confiança quando alguém não acredita nos nossos sonhos. Quando alguém não acredita na nossa potência, quando alguém não acredita na nossa capacidade de construir coisas, né, Luísa? Há uma quebra, porque, assim, um relacionamento, ele é feito... Quando 2 pessoas se juntam, né, eu acredito demais que nós precisamos ter projetos pessoais ativos, não importa se eles são profissionais, se eles são hobbies, cada um de nós que está aqui agora precisa ter um projeto pessoal ativo, isso para mim é claro, porque quem não tem esse projeto pessoal para de sonhar, para de almejar coisas, para de querer aprender, para de produzir um processo evolutivo. Então, um projeto pessoal ativo, ou 2, ou 3, ou 10, sei lá quantos você quiser, mas precisa ter um engajamento individualizado, ele é seu, né? E isso precisa ser compatível com os projetos do casal. Isso também é um detalhe importante. Porque essa compatibilidade com os projetos que vão ser construídos ali ao longo de uma vida, ao longo desse relacionamento, né?
é fundamental para que as coisas funcionem, para que elas se equilibrem. Eu costumo dizer que um relacionamento ele é feito de vários pratinhos, né? A gente está equilibrando aqui, colar. Agora, para mim, no meu entendimento, como ser humano e como profissional, tolir a liberdade de alguém, cortar os seus sonhos, cortar as suas asas, no meu entendimento, não é impossível construir uma relação saudável nessas bases. Porque a gente precisa brilhar. Todos os seres humanos têm direito a isso. E eu achei engraçado, só como detalhe, meninas, eu já vou passar a palavra para ti, Luísa. Hoje eu estava no médico de manhã, decidindo as questões da minha cirurgia, e ele me perguntou: quem é que vai te levar no hospital? Quem é que vai ficar contigo? Eu falei: meu marido. E ele ficou me olhando. Porque eu percebi lá no consultório, na sala de espera, que a maioria das pessoas iam acompanhadas com seus parceiros, inclusive na consulta. E nas minhas consultas eu fui sozinha, porque eu não vejo sentido, assim. Não é que eu menosprezo a opinião do meu marido, não é isso. Mas é que ele precisa confiar na minha opinião. Fui eu que achei o médico, fui eu que decidi por aquele médico, sou eu que estou tomando a decisão, porque sou eu que vou ser operada, inclusive. Então, é o teu corpo. A decisão é tua porque o teu corpo. É só um detalhe. Exato! Então, eu não vi sentido nenhum momento durante as minhas consultas, né, prévias e tal, levar o meu marido. Não é porque eu não considero a opinião dele. Isso é muito importante. Tudo tem um limiar, né, que separa o equilíbrio do exagero, o equilíbrio da loucura e tal. É simplesmente porque eu acho que eu sou capaz de decidir alguns detalhes da minha vida, independente do Sandro. E não é porque eu amo menos ou porque eu não confio nele. É simplesmente porque tem vários aspectos na nossa vida, cada uma de nós, que mesmo com os nossos parceiros, nós somos capazes, mesmo quem tem relacionamento, nós somos capazes de tomar decisões sozinhas na nossa vida. Faz sentido, Luísa? Total sentido. Porque não há necessidade, né? Se você olha isso como algo imprescindível, então você vai entrar naquele movimento onde eu não sou capaz sozinha. Eu necessito da complementação, que é o outro, para me trazer o equilíbrio. E uma das coisas que, assim, me chamou até a atenção, a Jaque acabou que complementou algo aqui na minha abordagem, é a questão de que quando nós nos fundimos no outro, nós apagamos aquilo que existia na individualidade do outro, que nos conquistou, que nos alegrou, que fez com que nós nos admirássemos pela postura íntima que era o outro. Então, a partir do momento que eu me abandono, o outro se abandona, que eram as figuras que se conheceram e se interessaram uma pela outra, justamente por ser quem era, esta imagem, esta figura, esta postura se apaga. Então, isso significa que o caminho para esta relação é um caminho de fim, porque ela vai se apagando, ela vai sendo desgastada e não alimentada e retroalimentada, e ela não vai florescer. E aí, muitas vezes, a gente não percebe isso e vai arrastando o relacionamento, que já não faz mais sentido. E quantos de nós demora muito para perceber que está numa relação desgastada, está numa relação que não está gerando mais frutos, e se impõe e se cobra a necessidade da permanência em algo que não é mais contribuição, porque aprendeu que casamento era para a vida toda, e que é assim mesmo que acontece e não tem outra saída. Então, e por que eu falo isso, gente? Porque eu tenho certeza que uma das grandes missões como ser individual na minha vida foi nascer para aprender a olhar, a observar e falar: não precisa ser assim. Porque eu, quando me casei, acreditava piamente que casamento era para a vida toda.
E isso era uma crença tão forte em mim que eu rompi o meu primeiro relacionamento porque eu me vi em risco de vida. Então, foi algo verdadeiro para mim. Se a situação foi assim ou não foi, eu não estou entrando no mérito. Mas eu precisei de algo muito forte para que eu me permitisse sair de um relacionamento. E aí eu entrei num outro relacionamento, mais velado, mais disfarçado, mas dos mesmos moldes. Porque é isso que a gente faz. Enquanto nós não mudamos o nosso olhar, não ressignificamos aquilo que acreditamos, porque aprendemos assim, que tem que ser daquela maneira, enquanto nós então não criamos essa modificação, nós vamos experienciando situações e encontros semelhantes, às vezes mais suavizados, às vezes não, para que a nossa alma desperte, hello, hello, por que você ainda está nesse espaço? Quando é que você vai escolher fazer um movimento diferente? Porque o teu crescimento é aprender a dizer não. Porque o teu movimento é aprender a olhar para você. O teu movimento é saber que o teu equilíbrio, a sua vida importa. E aí, para desconstruir tudo isso, é algo doloroso. Não é algo mágico, maravilhoso. Então, por isso que a gente fala, muitas vezes, nós ficamos naquela zona de conforto, porque ainda que doa, é um sofrimento conhecido. Aqui eu já conheço. E aí é aquele negócio, né? Tá ruim, mas tá bom. Por quê? Porque eu já sei como é. Então, é um momento em que a gente tem que realmente despertar para essa nova consciência e falar, até quando você vai se manter neste espaço que não te acrescenta, não te felicita e não te deixa crescer, porque somos nós que fazemos isso conosco. O outro é um espelho, o outro é um instrumento para falar, hello, olha, oi, eu te ofereço isso. Quer? Continua querendo? Não é assim, gente. Ninguém faz conosco o que não permitimos. E quando permitimos, muitas vezes, aliás, a maioria das vezes não é consciente. É porque nós acreditamos que era para ser assim. E nós entramos no que chamamos de determinismo, aquela crença de que eu não posso mudar, eu não consigo mudar. Por quê? Porque tá escrito, Maktub, tá escrito. É assim que tem que ser. E o que nos leva a esse movimento de reflexão? Primeiramente, é um movimento de uma maturidade de alma mesmo, do movimento. Será que realmente tem que ser assim? Será que eu não posso fazer algo diferente? É aquela busca de chegar, muitas vezes, na saturação. Assim, eu não aguento mais. E nesse não aguento mais, a gente não precisa chegar, que é o chamado fundo do poço, saturação. Mas quantos de nós precisa chegar no fundo do poço para tomar uma providência e sair daquele espaço que está tão apertado, está fazendo o nosso coração arder tanto, para depois começar uma escalada, olhar para fora da caixinha e falar, peraí, tem um mundo diferente aqui. Por que não descobrir? Por que não abraçar esta nova realidade? Então, é um movimento muito importante, e isso serve para qualquer área da nossa vida, até mesmo para a transição da nossa carreira. Porque hoje estamos aqui 3 mulheres que fizeram transição de carreira. Uma foi apoiada, a outra não foi apoiada, a outra também não. Então, gente, eu não tive problema de apoio, falta de apoio no meu relacionamento, porque eu me encontrava sozinha naquele momento da minha decisão. Então, houve uma leveza e uma facilidade que muitas pessoas não têm de ter que enfrentar, mas eu enfrentei uma barreira da família. Como assim? Você não vai ser mais advogada. Então, é um momento
em que vem assim como algo, como jogar um balde de água fria, e naquele primeiro momento gera até uma indignação. Como assim? Achar que eu não sou capaz, ou eu sou uma mulher adulta, e vem falar que eu não posso, e depois a gente vai ter que trabalhar isso, porque não é a minha indignação que vai me levar adiante, mas é a compreensão que aqueles que não souberam expandir, ou não escolheram expandir, ou não estão prontos para expandir a consciência, e tá tudo bem. O que importa é a minha escolha. Por isso que é muito importante a gente ter a clareza daquilo que nós queremos, de nós termos claros e definidos os nossos objetivos, porque os vendavais, os furacões virão. Mas se eu tenho certeza daquilo que eu sou, daquilo que eu quero, dos meus objetivos, então esses furacões, esses vendavais, eles não me derrubarão. Eles poderão até me dar uma tonteada. Por quê? Porque vai me causar um choque, né? A não adesão, a não compreensão do outro. Mas eu estando empoderada daquilo que eu sou, daquilo que eu quero, no meu relacionamento, na minha vida profissional, em todas as áreas da minha vida, eu serei perseverante, eu continuarei o meu caminhar. Então, que a gente olhe para a questão dos nossos relacionamentos, qual é realmente o meu objetivo ao me relacionar? Porque muitas vezes a gente se coloca numa posição de não saber exatamente, eu só quero um relacionamento. Qual é a finalidade? O que faz o seu coração se movimentar verdadeiramente quando você fala em se relacionar? Porque não tem lá no livrinho, né, da Alice nos Países das Maravilhas, aquele que não sabe para onde vai, qualquer caminho certo. Então eu saio aí desembestada me relacionando com as pessoas, e aí falo, nossa, que horror, não é assim que eu quero. Mas peraí, o que você quer? Ai, não sei. Ah. Então, gente, é ter claro. A Kelly deve escutar isso todos os dias, né, Kelly? Então, até no relacionamento, nós temos que ter uma clareza. É a clareza do olhar com a amorosidade, do comprometimento, de estar numa relação, sim. Mas qual é o meu objetivo? É criar uma família? Ou eu não, já fui casada, já tenho meus filhos, agora eu quero um companheiro para isso, para aquilo outro. Ah, eu gostaria de encontrar alguém que pudesse me acompanhar, já estou numa fase que eu só quero viajar. Então, gente, ter a clareza daquilo que se busca é o primeiro passo para não haver desilusões, frustrações, porque nós criamos ilusoriamente algo que não está de acordo com o que a gente está indo buscar com as mãos. O que vocês acham, meninas? A Luísa falou uma questão, né, Jaque, da questão da mudança, da transformação, né? E todas nós trabalhamos com isso, todos vocês que estão aqui nos acompanhando nessa live, lembrando que a gente está transmitindo pelo Instagram e também aqui pelo YouTube. Pessoal do YouTube que quiser me dando um oizinho, qualquer pergunta sobre relacionamento, sobre vida afetiva, qualquer pergunta sobre para qualquer uma das meninas que estão aqui, fiquem à vontade, tá? A gente está acompanhando todos os comentários, tanto no YouTube quanto no Instagram, tá, gente? Vocês estão muito calados. Podem interagir, podem perguntar à vontade, qualquer coisa, contar o que está acontecendo aí com você. Se você tem alguma dúvida, a gente pode te ajudar. Aproveita, né? Eu acho que está havendo aí um medo, ou melhor, tanto medo, que é meda. Ai, que meda de falar alguma coisa. Então, meus amores, vamos abrir esse coração, essa mente, vamos nos expandir. Tragam as questões de vocês. Falem que é do vizinho, da amiga, do primo, da mãe, da irmã, tá tudo bem. Mas tragam questões. Vamos movimentar aqui esses comentários. Vamos trazer questões, vamos instigar essa live, trazendo questões para deixar o quê? A Kélia, já que eu até desconfortável. E agora nós vamos ter que falar sobre isso também. Gente, é tão lindo ver vocês aqui conosco, podendo realmente interagir. Então fica aí o nosso convite. Interação é tudo de bom. Venham conosco. #interação é tudo de bom. Mesmo porque um relacionamento só tem liberdade quando há a interação. E a interação leva à integração. Então, fica o convite.
Quem já está preparado para interagir com o outro, ainda que aquilo que venha do outro não sejam as nossas expectativas realizadas? Então, será que nós estamos preparados para isso? Ou será que nós estamos naquela postura ainda, eu só gosto se a pessoa me agradar. Se ela disser algo que eu não gostaria de ouvir, tô de mal. Tô fora! Gente, olha a postura. Será que eu realmente estou amadurecida para um relacionamento? Por quê? Porque nem sempre eu vou ser aplaudida, nem sempre eu vou ser consagrada. Uau, que linda! Uau! Ai, amor, tudo que você fala me agrada. Você é tudo na minha vida. Não é assim que funciona. Porque não é assim que funciona também quando a gente tem o olhar para o nosso companheiro, para a nossa companheira. Nós olhamos e muitas vezes nós achamos lindo, admiramos, mas muitas vezes nós não concordamos. Está tudo bem, porque nós aprendemos nas diferenças. Desde que não se distanciem os valores, os objetivos, as diferenças nos acrescentam, porque o outro me traz um olhar que eu, por mim mesma, não teria a percepção. E é nesse movimento de conhecer como o outro pensa, como o outro sente, que eu vou criando em mim uma expansão de saber que existem pessoas que sentem e pensam diferente de mim e que isso pode me fazer até rever alguns conceitos que eu trazia arraigados dentro do meu ser. Então, é a maravilha do crescimento a dois. É a maravilha dos relacionamentos. E dos relacionamentos também, não só os afetivos, mas dos relacionamentos como um todo. Porque é muito lindo ouvir a versão do outro. Você não precisa abrir mão da sua, mas ouvir a do outro é o que engrandece. Então, quantas vezes nós somos mais boca do que ouvido, quando o ouvido traz a sabedoria, saber escutar, avaliar, refletir e muitas vezes acrescentar. Uau! Respira, respira. É muita informação, muita provocação. Nós poderíamos realmente ficar aqui por muitas horas, muitas e muitas horas. E eu acho que é importante que a gente também consiga fechar um pouco do nosso raciocínio. Eu não teria a pretensão de dar uma resposta única, fechada para a pergunta que nós trouxemos. Eu tenho cá com os meus botões que talvez seja importante ponderar para cada um o que é essa tal liberdade e saber se consegue conciliar isso com o amor. Tenho pensado sobre. Também tenho pensado que respostas prontas, absolutas, nos fecham, nos enrijecem, e são essas mesmas respostas prontas que nos mantêm nos relacionamentos infelizes, abusivos, tóxicos, ou o relacionamento que não tem graça nenhuma, aquele que já nasceu morto ou já acabou há muito tempo que tu nem te deu conta. E de repente vem uma surpresinha de um pé dizendo assim, tchau, perdeu a graça. E fica ali, o que aconteceu? Então, talvez a gente tenha aqui feito várias provocações sem trazer uma resposta absoluta. Compartilhamos um pouco das nossas histórias. Kelly, o que tu acha disso? Como é que tu costura essa história toda, minha amiga? Costurando, né? Costurando. Eu acho que o amor bom é o amor que a gente pode ser quem a gente é. Esse é o amor bom. Agora, o maior desafio de todos nós é saber quem a gente é e o que a gente quer. Para todos os setores da vida. E no relacionamento, como a própria Luísa falou, se a gente não sabe o que a gente quer de um relacionamento, obviamente, qualquer coisa vai servir. E esse qualquer coisa é muito problemático. Tem uma questão, né, Jaque e Luísa, eu acho que a gente tem todo ser humano, na realidade, porque o cérebro, ele tem uma potência absurda e ilimitada de processar e armazenar informações. E com isso, a gente se torna enrijecido, tá, Jaque? Para decidir as coisas, infelizmente. Porque a gente sempre acredita que a nossa visão é a melhor e é a única possível. E aí,
isso nos impede de mudar. E eu acho, sabe, Luísa e Jaque, eu arrisco a dizer que a gente só muda a nossa visão quando não é quando o prego está na bunda, é quando ele está inflamado. Quando o negócio já está doendo muito, é que a gente faz movimentos para poder expandir a nossa visão e mudar. Outro dia uma cliente falou assim para mim, 3 sessões resolve, porque hoje eu atendo em blocos de 3 sessões, né? 3 sessões resolve tudo isso, que ela me trouxe um cenário. E aí eu fiquei refletindo sobre aquilo, né? É óbvio que nós queremos, todos que estamos aqui, a gente quer uma varinha mágica para que as coisas resolvam-se da noite para o dia. É óbvio, eu também quero, gente. Se alguém que está aqui na live agora tem uma varinha mágica para mudar qualquer situação da noite para o dia, faça contato comigo, por favor, que eu vou ter o maior prazer de conversar com vocês. Porque todo processo de mudança de qualquer setor, é óbvio que depende muito de N variáveis, mas algumas que eu pude elencar, inclusive falei ontem nos stories, depende muito, tudo isso que a gente está falando, de como a gente vai interpretar o nosso amor, de como você vai interpretar a sua liberdade, daquilo que você quer, como é que você vai garantir a sua individualidade, como é que a gente vai aprender a construir uma relação saudável, para que serve esse relacionamento saudável na sua vida. Vai passar para a gente entender o quanto nós estamos dispostos a abrir mão de uma suada visão da vida, né? O quanto a gente está disposto a fazer uma transição de visão, o quanto a gente está realmente consciente do que cada coisa significa e representa na nossa vida, do que a sua profissão representa na nossa vida, do que os seus amigos representam na sua vida, do que a família representa na sua vida, do que um relacionamento afetivo representa na sua vida. Esse nível de consciência, aliado à nossa capacidade de expandir a nossa visão, é que faz com que as mudanças sejam rápidas ou lentas. Só que, independente da velocidade, no meu entendimento, é sempre importante a gente buscar. Se algo não está legal, você está vivendo um relacionamento que não está legal, você está numa profissão que não está legal, você está no seu convívio familiar não está legal, seja lá o que for na nossa vida, no meu entendimento, o mais importante é sempre o primeiro passo. Porque a partir daquilo, você pode ir gatinhando, pode ir voando, pode ir rastejando, não importa como você vá. Mas a questão é que a partir daquele primeiro passo, algo pode se transformar. Porque a Jaque conhece a minha história, Luísa, quando eu terminei o meu 3º empreendimento matrimonial, que foi uma tragédia na minha vida, eu fui buscar formas de estudar a vida afetiva. E aí eu fui fazer uma pós-graduação, lá me falaram no tal do coach, eu fui estudar o coaching, isso eu estou falando, gente, em 2007. Hoje, você balança uma árvore e cai uns 50 mil coaches, mas estou falando numa época em que ninguém sabia nem o que era isso. Fui buscar esse conhecimento do coaching e eu fui a São Paulo, fiz o curso, voltei. E era um coaching holístico. Juntou 2 coisas que eu não fazia a menor ideia do que se tratava. E aquilo não me curou instantaneamente. Aquilo não me trouxe uma nova visão da noite para o dia. Mas aquele passo foi importantíssimo para que os próximos 15 anos da minha vida estivessem se transformando, e é como ainda está. Então, a Luísa perguntou, por que serve o relacionamento? Eu vou falar para mim, tá, gente? Para mim. Primeiro, eu amo estar casada, eu vou morrer casada, não sei com quem, espero que com meu marido. Mas, assim, eu amo estar casada, eu amo a vida afetiva a 2, amo. Porque, para mim, é simples e é livre. Minha cabeça diz isso para mim, portanto, é isso que eu experimento. Então, assim, a vida, para mim, hoje, relacionamento é sexo, drogas lícitas, tipo uma espumante, uma caipirinha, rock and roll ou sertanejo. É a minha vida. É para isso que serve um relacionamento para mim. Isso é claro e cristalino na minha mente. É isso que eu transmito para o meu parceiro. Desde o primeiro dia, quem conhece a minha história sabe que eu falei sobre tudo isso antes de dar um beijo na boca com meu marido. Tá? Eu conheci ele na noite, no dia seguinte fui tomar um café e já expliquei para ele como que era a minha vida, quem era eu, o que eu queria, tudo certinho, explicadinho, claro e cristalino. As pessoas acham que isso é uma loucura. Mas eu acho que isso é liberdade. Você conseguir expor o que você é e o que você quer para qualquer pessoa, lembrando que a tua liberdade termina na promessa do outro. Né? Então, a gente precisa também ter esse conceito, né? Liberdade não é falar tudo o que você quer, né? Agredindo alguém, ok? Magoando alguém. Não estou falando sobre isso.
Ih, peraí que aqui meu Instagram entrou uma ligação. Então, assim, a liberdade, no meu entendimento, tá, Jaque e Luísa? É exatamente isso. Você poder ser o que você é, saber o que você quer, né? Óbvio. Saber quem você é que está fazendo nesse planeta. Se você está só a passagem, ocupando o nosso oxigênio, se você tem uma missão, se você tem faz o quê? Quem é você? Né? E, óbvio, conseguir expor isso para as pessoas. Sem medo de ser feliz. Eu tenho várias clientes, né? E uma delas assim, mas Kelly, eu posso falar isso pro meu marido? Como assim? Eu posso falar que eu sonho em viajar para a Tailândia? Eu posso falar que eu sonho em me tornar uma terapeuta? Eu posso falar isso? É impressionante que às vezes as pessoas, como elas não se apropriaram da própria identidade, elas não se apropriaram da própria vida, ainda existe a dificuldade de expor. E aí começam relacionamentos de mentirinha, né? Relacionamentos em que as pessoas não têm a transparência necessária. E assim, a transparência necessária passa, inclusive, por mostrar aqueles buracos negros da nossa vida, porque eles existem, né? Porque também não sei se tem alguém aqui que se acha só luz, que não tem sombra. A Jaque aqui estava começando, ela ia ser o exemplo típico, porque ela dava metade luz, metade sombra, né, Jaque? Tentei dar uma iluminada na minha sombra para ficar um pouco mais equilibrada aqui para vocês. Meninas, é assim, ó. Acho que a gente vai fazer mais uns 3 minutinhos para que a live possa ficar armazenada depois com 1 hora. Acho que é um tempo suficiente para as pessoas assistirem depois a gravação, tanto no YouTube quanto no Instagram. Então, queria as considerações finais, meninas, de vocês. Bom, minha consideração final é: eu, pessoalmente, acredito que o amor acontece na liberdade, através da liberdade. Isto na minha vida. Fica o convite para que cada um pense. E para mim, a liberdade envolve todas as liberdades que vocês puderem imaginar. Todas as liberdades. Isso tem que ser o quê? Negociado com o par. Aquela pessoinha que está ali, fazendo parte da vida, a gente tem que conversar com essa pessoinha, explicar para ela, olha, funciona assim. E isso, para mim, tem sido um aprendizado. Porque, para mim, é fundamental essa sensibilidade, essa profundidade na comunicação. E, para mim, também é muito recente me dar conta disso, porque eu experimentava essa profundidade em relações de amizade. E quando eu me dou conta de que, para eu ter um relacionamento afetivo, isto é fundamental, vem antes de qualquer outra coisa, de qualquer outro tipo de contato e conexão. Se eu não experimento profundidade, conexão, comunicação no nível emocional, não tem chance de acontecer mais nada. Nada. Então, como é importante e como é transformador. E tem algo que acho que é bem importante de tudo que nós falamos aqui. A gente vai entender isso experimentando. Não é sentada no sofá, pensando, não é apenas lendo os livros e assistindo as lives. A gente assiste a live aqui, a gente lê o livro da Kelly, a gente vai lá, assiste uma porção de coisas e vai para a vida, porque é lá que as coisas vão acontecer. Então tem que se experimentar, tem que se colocar, tem que falar, para que a gente possa entender. E isso que a gente vai esperar dessa relação, que a gente vai desejar nessa relação, que a gente quer construir através da relação amorosa, tem que ser algo de 2 vias, né? Eu não posso só querer, posso só querer que o outro me dê. Eu preciso estar disposta, disponível a dar também. E isso é aprendizado. E esse aprendizado passa por questionar todas aquelas coisas que a gente já ouviu da nossa mãe, da nossa avó, até das amigas que dizem, mas relacionamento é assim mesmo, dá trabalho, é difícil, não sei o quê. Tá, que tipo de que nível de trabalho a gente está falando? De que tipo de dificuldade a gente está falando? Dificuldades existem, tudo na vida tem, mas para lá, vamos devagar. Então, questionar não é acreditar em tudo piamente. É questionar, ponderar e experimentar. Então, essas são as minhas considerações finais e o meu agradecimento de coração para vocês.
Quando a gente tem esse momento aqui. Vamos lá, 3 coraçõezinhos. Vamos lá, 3 coraçõezinhos. Gente, é isso aí. E as minhas considerações finais, faço minhas palavras da Jaque, da Kelly, que seria redundar. Então, e para fazer um fechamento lindo, eu vou fazer um convite a todos vocês que estão aqui, os que nos assistiram no replay, assistam novamente essa live com lápis e um papel na mão. Anotem cada reflexão e escrevam sobre esse assunto. Busquem dentro de vocês o que é que há identificação, o que vocês percebem de movimento que poderia ser diferente, aqueles que vocês já trilham e gostariam de continuar, porque aqui começa uma grande jornada de expansão de consciência para aquele que escolher estar aqui e realmente ouvir pelo coração, pela mente e por todas as partículas e moléculas do nosso corpo, o que foi dito, sentido e comentado. Então, esse é o grande convite da contribuição da live de hoje. E não pensem que só vocês farão isso. Eu tenho certeza que nós 3 também. Porque nós 3 hoje aqui, unindo cada uma na sua expressão, na sua comunicação, acrescentou na vida da outra. Assim como vocês podem também fazer essa escolha. O que é que fez e pode fazer toda a diferença na minha vida a partir dessas reflexões de hoje, que talvez eu nunca tenha parado para pensar. Então, que seja um movimento lindo na vida de vocês, como está sendo no nosso. E isso eu posso assegurar. Então, meninas, gratidão imensa, gratidão a todos que passaram por aqui nesse momento conosco e aqueles que ainda virão, que serão muitos. Ai, gente, olha, eu tô assim, eu não consigo parar de sorrir, acho que vocês perceberam, né? Assim, acho que tá uma coisa travada aqui, tá? Porque eu estou muito feliz mesmo, acho que, bom, primeiro pela companhia, né? Porque eu falaria sobre qualquer assunto com essas meninas maravilhosas, falaria sobre qualquer coisa, porque eu acho que as contribuições sempre irão acontecer. Então, estou super feliz de estar aqui com vocês. Super feliz de estar aqui com vocês no YouTube, que fazia muito tempo que eu não fazia uma live aqui no YouTube. Acompanhe as meninas nas redes sociais. A Luísa Lia tem um canal lindo no YouTube também. Luísa, se você quiser deixar como comentário, não sei se eu que tenho que deixar como comentário aqui. Ai, meu Deus do céu. Qual é o seu canal? Fala aqui para mim que eu já deixo aqui nos comentários. Tá, o meu canal é meu nome, Luísa Helena Lia Neiva. Luísa Helena Lia Neiva. Nome de princesa, hein? Gente! Nome de princesa, gente. Ela tem um canal lindíssimo também, porque ela transmite semanalmente as lives, algumas ela faz com a Jaque, né? Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês no Instagram, no YouTube. Foi um momento com muita contribuição, com muita informação, que nós possamos estar juntos mais vezes, que nós possamos trazer outros assuntos. E se vocês quiserem que que a gente traga algum tipo de abordagem, pode me mandar um direct, pode deixar aqui nos comentários do YouTube. Lembre-se de curtir esse vídeo aqui do YouTube, porque assim você nos ajuda, o YouTube a entregar esse vídeo para mais e mais e mais e mais pessoas, né? Coloque aí na sua playlist também para você assistir, como a Luísa falou, para você anotar tudo que foi importante, o que não foi. Eu estou bem feliz por vocês, meninas, pela Jaque e Luísa. Muita gratidão enorme por vocês. Gratidão enorme pela contribuição, pelo tempo, pela energia, por estarmos aqui juntas nesse momento. E por cada um de vocês que passou aqui pela live do Instagram, que ficou com a gente aqui no YouTube. Estou super feliz, gente, super mesmo. E agora eu não sei como é que eu faço para encerrar as coisas aqui, assim. Então, a gente vai precisar encerrar, porque, como eu falei, nós ficaríamos 8 horas. A Luísa falou que nós ficaríamos aqui dias, semanas, falando. E poderíamos ficar, mas a gente vai encerrar, porque eu gostaria muito que vocês assistissem quantas vezes vocês quisessem essa live, eu acho que seria bem legal. Então, a gente vai encerrando por aqui.
Espero estar junta com vocês outras vezes, meninas. Nós também. Gratidão, Estaremos. gratidão, amor. Tchau, gente. Fiquem com vocês. Tchau, tchau. Beijo, beijo, beijo. Eu não sei onde encerrar as coisas aqui, tá, meninas? Então, assim, eu não me preocupei com isso. Para as instruções, X no Insta e no YouTube, encerramento. Aqui, estou encerrando no Instagram. Vou encerrar aqui no YouTube. Gente, tchau, fiquem com Deus.